Oi, é a professora Paula e a gente vai falar um pouquinho sobre as alterações ambientais. Quando a gente usa esse termo, a gente acaba se referindo às poluições, por exemplo, que podem ser de três tipos: físicas, químicas e biológicas. E essas poluições, elas também podem ser causadas pela própria natureza, como um exemplo, um vulcão em erupção, que acaba causando uma certa poluição, ou da forma que a gente mais conhece, que é através das atividades humanas, tá? Das atividades antrópicas, como, por exemplo, liberação de gases através de indústrias e meios de transporte, queimadas. Sobre o efeito estufa. O efeito estufa, ele é um fenômeno natural do nosso planeta. E sem ele não tinha vida aqui. Por quê? O efeito estufa nada mais é do que como se fosse um cobertor no nosso planeta. É uma camada de gases que consegue reter calor aqui dentro. E isso acaba permitindo o desenvolvimento de vida, né? Só que o que acontece? Muita gente confunde o efeito estufa com o aquecimento global. E na verdade, o aquecimento global ele é uma consequência do efeito estufa. Por quê? O efeito estufa, como eu disse, ele retém esse calor aqui dentro, né, da nossa atmosfera e é o que permite essa vida de se desenvolver. Só que conforme está tendo um aumento da poluição, o efeito estufa também está aumentando. Se o efeito estufa aumenta, significa que a temperatura da Terra aumenta. Se a temperatura da Terra está aumentando, então está tendo um aquecimento global. Então, o aquecimento global ele nada mais é do que uma consequência do efeito estufa e que causa alterações climáticas drásticas para a gente. Okay? A chuva ácida ela acabou aumentando justamente com a industrialização dos centros urbanos, justamente por causa da poluição. O que acontece? Normalmente, a gente já tem um gás carbônico sendo liberado e esse gás carbônico acaba se unindo aos vapores de água da atmosfera, formando o ácido carbônico. Guarda essa informação. Só que além do ácido carbônico, né, o gás carbônico com os vapores de água, nós temos outros dois poluentes, o dióxido de enxofre e o óxido de nitrogênio, que eles acabam sendo liberados também por conta dessa poluição e vão se unir aos vapores de água e ao ácido carbônico. E quando eles se unem, eles acabam diminuindo o pH dessa água. E aí a gente consegue observar as consequências, né, da chuva ácida através de alguns monumentos e até mesmo prédios que ficam com a aparência desgastada ao longo do tempo por causa dessa chuva que fica batendo ali. A inversão térmica, assim como o efeito estufa, também é um fenômeno natural do nosso planeta, mas que em determinados períodos do ano ela acaba ficando um pouco mais intensa. O que vai ser a inversão térmica? Os gases mais quentes são menos densos do que os mais frios. Então, o que acontece? Nós geralmente temos uma camada de ar quente próxima à nossa superfície aqui, onde nós temos maior poluição. E essa camada de ar quente que está com a poluição acaba trocando de lugar com a camada de ar frio. Vocês vão conseguir observar isso nos slides, tem uma imagem mostrando. Só que o que acontece? Conforme o tempo vai esfriando em determinados períodos do ano, a camada que está mais próxima aqui à poluição, até a gente, ela já é uma camada de ar frio. Se ela é uma camada de ar frio, ela já é mais densa. Então, ela não consegue trocar de lugar com uma camada mais quente, por exemplo. E aí, essa poluição acaba ficando retida aqui. Então, geralmente, é um período onde a gente tem um aumento de problemas respiratórios, justamente por conta dessa poluição. Essa inversão térmica ela é muito comum de acontecer em centros urbanos, justamente porque nesses centros urbanos a gente sabe que a poluição é um pouco mais intensa. Vamos falar um pouquinho sobre a camada de ozônio. O que acontece? A nossa camada de ozônio ela é formada por vários átomos de oxigênio que estão ali se unindo, se formando toda hora e se desfazendo, e com isso acaba retendo essa radiação ultravioleta. Mas há uns anos atrás foi descoberto que os CF6, os clorofluorcarbonetos, formados por cloro, flúor e carbono, que eram muito comuns de aparecerem, por exemplo, em aerosóis, estavam destruindo essa camada.
né? Como que fazia isso? Quando esses CFCs são liberados e chegam lá na atmosfera, aonde tem a formação da camada de ozônio, o cloro, ele começa a se unir às moléculas de oxigênio e prender elas. Se ele está prendendo nessa camada o oxigênio, então a gente tem o quê? Átomos de oxigênio que estão presos e não conseguem se unir a outros átomos. Então a gente não tem a formação do ozônio, por exemplo. E aí é quando a gente diz que tem um buraco nessa camada, né? Na verdade, não é um buraco, mas a gente repara que a camada está ficando mais fina. Vamos falar um pouquinho sobre eutrofização. Não sei se vocês lembram, mas foi logo a primeira experiência que a gente fez lá no laboratório, aonde a gente colocou o pote controle com azul de metileno e água e o outro pote onde a gente botou a mesma mistura, só que com biscoito, né? Justamente para observar como aconteceria a decomposição dessa matéria orgânica. Então, a eutrofização, ela vai ser o seguinte, é quando a gente encontra muita matéria orgânica nessa água, tá? Ela, na maior parte das vezes, é por ação antrópica, ou seja, de seres humanos. Raramente é um efeito natural, tá? E o que acontece? Conforme a gente tem mais matéria orgânica nessa água, micro-organismos como algas começam a utilizar essa matéria orgânica para benefício próprio e começam a se desenvolver. Conforme elas vão se desenvolvendo, elas vão formando como se fosse um tapete nessa água. E vocês vão conseguir ver isso na imagem do slide, tá? Elas formam como se fosse um tapete. Se elas formam esse tapete, o que acontece? A energia solar não penetra dentro dessa água e os organismos que estão ali embaixo, organismos fotossintéticos, não conseguem realizar a fotossíntese. Se eles não realizam fotossíntese, eles vão acabar morrendo, não tem disponibilidade de alimento para outros seres vivos e, além disso, você também não tem liberação de oxigênio nessa água, tá? E nem para o meio externo. Então, conforme vai tendo essa decomposição, porque organismos decompositores também começam a proliferar, você vai diminuindo a taxa de oxigênio nessa água, disponibilidade de alimento, não tem penetração de luz solar e acaba tendo uma consequência atrás da outra, né? E o que acontece? Os organismos começam a morrer, né? E se eles morrem, mais matéria orgânica para ser decomposta. Então você acaba tendo uma piora atrás da outra, até alguém intervir e tentar contornar essa situação, fazendo uma limpeza e um tratamento dessa água que fica completamente imprópria para consumo. Sobre o derramamento de petróleo, o que acontece? Quando tem derramamento, né, de petróleo na água, além desse petróleo grudar em alguns animais, impedindo a troca gasosa deles, eles formam uma camada escura que impede a penetração da luz solar. Se não tem luz solar, não tem fotossíntese, né? E outra coisa, existem muitas aves que fazem mergulhos para pegar peixes, né, conseguir alimento. O que acontece? Essas aves, elas lubrificam o corpo delas, tá, com um óleozinho produzido numa glândula, a glândula uropigiana, e elas espalham isso pelas penas. Vocês já devem ter visto, né? As aves, às vezes, né? Às vezes passando, viram ou viram em alguma imagem, essas aves se viram, colocam o bico perto da cloaca, que é onde está localizada essa glândula, e esfregam nas suas penas, tá? Para quê? Para lubrificar e quando elas mergulharem, elas não ficarem molhadas, tá? Só que o que acontece? Quando elas mergulham e passam por essa camada de petróleo, elas perdem essa impermeabilização e esse petróleo gruda nelas e também vai impedir, né, trocas gasosas, além de causar problemas para essas aves que muitas vezes acabam morrendo. Desmatamento e queimada. O que acontece? O desmatamento, que é aquela retirada da camada vegetal, ela, além de causar uma erosão muito grande nesse solo, ela pode causar também uma desertificação. Além disso, conforme, né, vai passando a chuva e o vento, essa terra acaba sendo deslocada de lugar e pode causar assoreamento de rios e lagos. O que é esse assoreamento? Essa terra vai caindo dentro desses corpos hídricos e conforme ela fica ali caindo durante um bom tempo, ela diminui o espaço desse local,
tá? Se ela diminui, ela acaba prejudicando a biodiversidade desse local, ok? E as queimadas? As queimadas é você botar fogo para retirar a cobertura vegetal de determinado lugar. Com isso, você acaba atrapalhando demais a fertilidade do solo, além de você vai acabar matando inúmeros organismos que estão presentes, não só no solo, mas também em volta daquela região. Invasão biológica, o que é isso? Invasão biológica é quando você tem organismos que não são naturais daquele habitat e são introduzidos ali, como por exemplo espécies exóticas. O que acontece? Essas espécies exóticas, quando introduzidas no local, elas têm o seu próprio nicho ecológico e pode acabar batendo com o nicho de outra espécie local. Com isso, você acaba encontrando uma certa competição, tá? Além disso, essa espécie exótica, além de competir, né, e muitas vezes acabar se sobrepondo à espécie nativa, ela pode acabar se tornando ou um predador ou um parasita de outra espécie do local. Bom, gente, é isso. Espero que vocês tenham entendido.